Pessoal, bom dia. Vamos dar início então ao nosso treinamento de primeiros socorros. Que bom que vocês vieram, disseram sim. Ultimamente, tenho percebido que tem acontecendo muito acidente, principalmente em âmbito familiar. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu ministro treinamentos mais para empresas. E esse ano, eu percebi que eu chego nas empresas, sempre tem um fato novo ali para estar me contando. Teve uma empresa aqui em Cuiabá, bom dia. Teve uma empresa aqui em Cuiabá que foi ministrar um treinamento. E logo quando eu cheguei, o gerente me chamou para conversar e falou: vai estar faltando 2 pessoas no treinamento, Será que o que a gente consegue fazer, remanejar, entrar num acordo ali, como é que a gente conseguia para atingir o pessoal, a quantidade de pessoas que ele precisava, porque o filho de um tinha acabado de falecer, engasgado, filho pequeno. E semana passada, numa outra empresa, lá em Primavera, numa fazenda, o filho de uma colaboradora também morreu engasgado. E assim, quando a gente faz pesquisa mais a fundo, a gente percebe que é muito grande a quantidade de pessoas, que vem a sofrer algum mal e precisa receber o primeiro atendimento e acaba não recebendo. E tudo que a gente vai ver aqui hoje, a gente percebe que são coisas fáceis, coisas simples de ser realizado. Mas às vezes, por falta desse conhecimento simples, acaba acontecendo o pior. Então eu quero que vocês fiquem muito à vontade, principalmente no quesito de fazer perguntas, de esclarecer. A ideia é a gente aproveitar ao máximo o dia de hoje. Eu tenho muito conteúdo para a gente estar passando. O treinamento vai ser bastante prático, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai ser a dinâmica, mas vai ser bastante prático. E eu quero que vocês fiquem à vontade para tirar dúvida, para esclarecer. A ideia é sair daqui com o máximo de dúvidas esclarecidas. Então, como eu disse, eu sou Renato Cerqueira. Aqui alguns treinamentos que eu tenho, o que me credencia a estar ministrando, a estar multiplicando essas informações. E, embora eu estou aqui na frente, a minha função é passar o conhecimento, fazer essa troca com vocês, mas nada tem que ser da minha cabeça. Enquanto tem pessoas como eu que ficam multiplicando isso, tem vários cientistas, vários pesquisadores que vão vendo a melhor forma de se fazer o primeiro socorros. E aí, vira e mexe, eles se reúnem, e aí faz alteração de protocolo. Então, às vezes, vai ter coisa que já participou de outros treinamentos, que já viu acontecer, e vai ver que tem alguma mudança, alguma alteração. Porque vira e mexe, quando eles fazem a reunião, eles acabam percebendo que tem situações que é melhor para a vítima, situações que são menos agressivas para a vítima, de forma que ele consegue fazer o atendimento com a vítima, resolver o problema dela de uma forma menos invasiva. Então, nos primeiros socorros, nós temos 2 formas de estar ajudando. Nós temos uma forma de ajudar a vítima de forma direta e temos a forma de ajudar a vítima de forma indireta. Quando eu falo direta, tá tranquilo, ir lá, colocar a mão e fazer o procedimento. E quando eu falo indireta, o que vem na cabeça de vocês? Eu ajudar uma pessoa sem precisar colocar a mão nela. Acalmando é uma delas. O que mais posso fazer? Ligando, pedindo ajuda. O que mais que posso fazer? Como? Melhorando a situação no ambiente. Tá, vou só alterar o que você falou. Cuidando da segurança do local, organizando o local para que não ocorra outro acidente. Orientando, fique aí, espera, vai chegar ajuda, certo? Então, das 2 formas é considerado primeiro socorros. Porque o primeiro socorros é eu ajudar essa vítima, de alguma forma. Quando é que eu vou ajudar de forma indireta? Por exemplo, o local não tem segurança para eu chegar próximo e fazer algum procedimento. Então eu não vou chegar. Porque o primeiro passo que a gente tem que pensar é a segurança. Se eu tenho segurança para ir fazer o procedimento, eu vou. Se eu não tenho, eu vou ajudar de outra forma. E quando falo segurança, não só a segurança do local, a segurança do cenário, mas a minha segurança também. De eu estar usando luva, usando máscara, usando óculos, usando os equipamentos de proteção. Porque se eu vou atender uma pessoa que eu não conheço, não sei o histórico dela, e se ela tiver alguma doença infecto-contagiosa, eu posso acabar me contaminando também se eu não estiver protegido. Então, se eu tenho a forma correta ali, tenho os equipamentos, o ambiente está seguro, eu vou aproximar e vou agir também
conforme o meu conhecimento. Vai ter coisas que pode chegar, que está acontecendo ali, que foge do nosso conhecimento. Porque nós estamos aqui no nível primeiros socorros. Aí tem um nível lá de atendimento pré-hospitalar. É um pouco mais voltado no que a Andressa já faz. A Andressa faz primeiros socorros e já começa a fazer o atendimento pré-hospitalar. Tem o pessoal lá já do SAMU, né, o pessoal do Bombeiro Militar, o pessoal que já pratica, que trabalha com isso diretamente. E tem a parte médica. Então nós estamos na ponta. Aí você fala, mas como nós estamos na ponta, será que nós somos menos importantes que os outros? Pelo contrário. Não adianta chegar a melhor equipe médica, com o melhor aparato de equipamento, de medicamento, com médico de ponta, mas se eu não fizer o primeiros socorros aqui bem feito, não vai adiantar nada. Um dos casos é uma vítima com parada cardiorrespiratória. A partir de 4 minutos, alguns órgãos já começam a entrar em falência. Cérebro, pulmão, coração. A partir de 4 minutos. Então você acha que adianta? Fica aí a pessoa ali com uma parada cardiorrespiratória, eu vou ligar para o SAMU e esperar o SAMU chegar. O mais rápido que o SAMU vai chegar aqui vai ser 10 a 15 minutos. Talvez ele vai chegar aqui e a pessoa já vai estar em óbito. Aí está a importância de a gente fazer o primeiro socorro bem feito. Uma situação de engasgamento, mesma coisa. Se eu não desengasgo a vítima de forma rápida, ela vai evoluir para a parada cardiorrespiratória. E aí, mesma situação. A partir de 4 minutos, sem ninguém fazer nada, ela pode vir a óbito. Ou melhor, ela inicia a vir a óbito. Alguns órgãos já começam a entrar em falência. Então aí está a importância de fazer o primeiro socorro de forma rápida. De reconhecer a situação, saber o que está acontecendo, saber qual tipo de situação qual tipo de atendimento a vítima precisa, para eu estar ofertando isso a ela. Beleza? Mas eu só faço o quê? Se eu tiver segurança. Se eu não tiver segurança, primeiro eu vou cuidar da segurança e vou fazer outras situações. Cinemática do trauma. A cinemática é a situação onde eu vou entender o que aconteceu. Qual situação a vítima está ali, o que ela precisa. E eu também vou entender qual que é a segurança que aquele local oferece. Quer ver uma coisa? Fiquem todos vocês em pé. Calma, vem aqui, por favor. Vira de costa para mim, pessoal. Vira de costa. Deita aqui. Vai aqui para cima, normal. Pode virar para mim agora. Digamos que vocês entram na sala agora. Depara com uma pessoa caída aqui no chão. O que vem na sua cabeça? O que pode ter acontecido com ele? O que você acha que aconteceu, Andressa? O que vem na sua cabeça? Entrou na sala, abriu a porta, viu aqui a pessoa caída no chão. Desmaiou? Baixou a pressão? Desmaio? 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 Tá? Pode ter mais coisas, né? Pode ser uma parada cardiorrespiratória, pode ter acabado de sair de uma crise de convulsão, pode só estar dormindo. Tem várias coisas. Outra situação, olhando aqui agora, o ambiente está seguro? Do jeito que está aqui agora? Sim, né? Tem chance de cair o teto? Cair a parede? Ter algum incêndio próximo? Algum gás? Alguma coisa que pode asfixiar? Alguma coisa que pode deixar intoxicar? Tranquilo, né? Vire de costas novamente. Só para a perna assim. Vira novamente. O que você acha que aconteceu agora? Saiu. Da cadeira? Talvez? Virou na cadeira. Na cadeira? Virou na cadeira. Caiu da cadeira. Vai lá. Da cadeira. Também. Né? Ele pode estar andando, de repente ele desequilibrou, encostou na cadeira, caiu junto com a cadeira. Ou ele estava sentado, acabou virando. Ou de repente ele estava em pé na cadeira, tentando mexer na lâmpada ali, acabou caindo também. Pode ter levado um choque se for mexendo na lâmpada. Certo? Então, pessoal, o cenário, ele indica bastante coisa.
Tudo que a gente está fazendo aqui agora é analisando a cinemática. Tem algum risco? O que vocês vê? Aparentemente não. Tá? Vira de costas novamente. Pode virar. E agora? O que será que pode ter acontecido? Possivelmente um choque. Possivelmente está mexendo com alguma coisa ali e pode ter tomado um choque. Tem algum risco? Ô, levanta aí, cara. Tem, né? Porque se essa energia estiver ligada ainda, se eu encostar nele, eu posso tomar um choque. Se aqui for um piso metálico, de repente eu vou ficar de joelhos aqui para falar com ele, eu posso tomar uma descarga também. Ou se for um local que estiver alagado, estiver molhado, uma poça de água, tá? Dependendo do calçado que eu estou usando, ou se eu ficar de joelhos também, eu vou tomar um choque. Pode ter desmaiado, pode ter tido uma parada cardiorrespiratória, mas o ambiente agora não está mais seguro. Eu preciso tomar cuidado. O que eu preciso fazer para deixar esse ambiente seguro? Desligar a energia. Certo? Saber onde é que está o quadro elétrico aqui, o padrão, alguma coisa, para desligar lá no quadro elétrico de preferência. Se não tiver como, aí eu vou pegar um pau, alguma coisa que não conduz corrente elétrica e tirar esse fio. Porque essa parte elétrica aqui, eu não consigo saber se está ligado ou não. Olhando aqui eu não consigo saber. Então isso que a gente fez agora foi justamente analisar a cinemática do trauma. E tudo que vocês falaram não tem certo ou errado. É como se cada um de vocês saísse da minha cabeça. Aquelas várias opções que eu tenho. E aí com o passar do tempo eu vou afunilando. Até eu tentar entender melhor, de forma mais profunda, o que pode ter acontecido aqui. Beleza? Obrigado, Cão. Pode sentar, pessoal. Então, a gente fala ali da segurança. Segurança, os conezinhos ali representando a segurança do local e aqui representando a nossa segurança, luva, máscara e óculos. Agora eu pergunto para vocês, será que só sinalizar o local me garante segurança? Não. Você pensa assim, ó, você vai lá nesses mercados grandes, Atacadão, Açaí, esses mercados grandes ali fazer compra. Aí vai o cara operar a empilhadeira no meio do corredor. Aí às vezes ele põe uma plaquinha ali para não passar. Todo mundo obedece? Às vezes está a empilhadeira aqui com um pallet, 1 tonelada. Não, peraí. Pega ali para pegar alguma coisa. Ou seja, só a sinalização não me garante segurança. Oi? Às vezes põe corrente, a pessoa pula, passa por baixo. Isso que eu estou falando de adulto. Agora criança, já é porque já não tem noção mesmo do perigo. Né? Mas nós que temos a noção, às vezes pula ali, passa por baixo. Não, rapidinho, peraí. Então, pessoal, quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar em alguma forma de fazer um bloqueio. Pronto, se colocasse um monte disso aqui e concretar, aí beleza, parou. Na via pública, mesma coisa. Ah, tá o carro ali, o veículo estragado, vai atender uma vítima. Se eu só colocar a fita zebrada, colocar o triângulo do carro, colocar cone, não garante. O ideal é colocar uma barreira. Algo que realmente vai impedir que um outro veículo ou um curioso, alguma coisa ali venha atrapalhar. Aqui da parte elétrica, qual que é o bloqueio? Desligar a tomada. Tirar do quadro elétrico. Desligar lá no padrão. Então sempre eu tenho que pensar na segurança, uma forma de realmente fazer um bloqueio. Então, oi. Vou contar uma situação assim que aconteceu com a gente, resumida. O meu sobrinho, lá eu moro no prédio de Arena, e eles foram limpar a fossa do condomínio, né? Eles cortaram o piso, né? Porque não tinha tampa, eles cortaram o piso. O caminhão de limpar a fossa veio, terminou de limpar, para o almoço. Deixou aberto? Não deixou aberto. Tá. E o papelão em cima. Daí a minha irmã desceu para buscar a encomenda e meu sobrinho foi na frente. Tinha 2 anos, foi em 2024.
E ele caiu na fossa. Nossa. Nesse dia do Gabriel. E ele caiu na fossa do condomínio, num prédio, né? Na piscina do esgoto ali embaixo. E ele caiu e ela estava suja, aquela capa de gordura abriu, ele caiu e fechou, né? E a minha irmã veio correndo, pulou na fossa e mergulhou, não conseguiu achar ele por 2 anos. E ela conseguiu pegar ele, encostar em alguma coisa, puxar e o trauma ficou, né? Mas depois quando ele falou, mas tinha um cone, né? A pessoa falou, gente, uma criança. Daí o pessoal do condomínio depois falou, mas deixa eu colocar, né? Cuidado, mas a criança sabe. Não vai ler. Entendeu? Então, assim, foi um milagre, né? O pessoal fala que caiu em fossa, assim. Perigo, né? O caso dele foi realmente um milagre, assim, a minha irmã acabou com a nossa, assim, emocional depois disso também. Ele não aspirou, para o hospital. Foi uma questão de segundos também, né? Que ela pulou em. Se ela tivesse cansada, a gente tinha perdido ele, né? Porque ela afundava, né? Eu não conseguia tomar um rosto, né? Mas eles alegaram que tinha um cone, tinha uma sinalização, né? Que era, na verdade, e o síndico colocou o papelão em cima para tampar. O papelão piorou a situação. Porque você acha que tá. Imagina uma criança, não vai ter essa noção de é concreto, é papelão, posso pisar, não posso pisar, entendeu? Na verdade, é uma responsabilidade da empresa. Da empresa. Porque nunca ele vai fazer o meio serviço, vai parar para almoçar, para depois voltar. E se vai parar, tampa, deixa do jeito que estava, faz o serviço, depois abre novamente. Né? Porque assim, a ideia é fazer um bloqueio. Eles sinalizaram. Mas a sinalização, para nós adultos, às vezes já não é 100%. Uma criança, né? Uma pessoa. Na verdade, eu acho que eles levaram sorte, não levou sorte, porque eles terem já sugado, talvez, uma grande cotia. Porque se tivesse cheia, ela estava cheia. Ela mergulhou que ela não deu pé no chão. Ela era uma fossa de 3 metros e meio. Daí. Na verdade, assim, o piso que cortaram, ele fica no pé da escada que sobe para a portaria para pegar encomenda. Entendeu? Então, Entendi. assim, não é que fica afastado, meio de jardim, nada. É um local de Realmente trânsito, uma passagem. A circulação da entrada do prédio, entendeu? Então ela veio pegar sem encomenda, ele subiu na frente, e ela, na hora que ela veio cair, então o vídeo é horrível das câmeras. Na hora que ela veio cair, então assim, os bombeiros depois foram lá, conversar com o apartamento dela, falaram, olha, é raríssimo a gente encontrar crianças que sobrevivem caindo em fossa dessa maneira, né? Dessa coloca no tubo, assim. Então, assim, é uma... Graças a Deus deu certo. Porque também, outra coisa também, é a presença dela de ter visto. Se fosse só a criança brincando, até fosse criança até um pouquinho maior também, poderia ser uma coisa mais séria, mais fatal também. A mãe pensou, porque assim, o buraco escuro desse tamanho, o buraco, assim, um pedaço de piso cortado, assim, pular lá dentro, escuro, um bico, assim, ela olhou de cima, 4 segundos depois não viu mais o menino, porque o menino ficou. Então, Muito rápido. Foi milagre. Graças a Deus, tudo certo. Então, pessoal, a gente precisa sempre estar pensando na situação de fazer o bloqueio. Então, a segurança do socorrista, que é a nossa, e aqui a gente vai começar, logo depois que eu cuidei da segurança, aqui está o material de segurança que vocês vão estar usando daqui a pouco, óculos, máscara e luva. Logo depois que o local está seguro, eu coloquei os meus equipamentos de segurança, aí eu vou começar a verificar a situação da vítima. Eu preciso identificar o que a vítima tem, certo? E para verificar, eu vou ver primeiro se ela está responsiva. Se ela respondeu, eu consigo perguntar a ela, o que aconteceu, certo? Você toma algum remédio? Você tem algum problema de saúde? Se alimentou direito? Bebeu água direito? A pessoa vai te falar alguma coisa ali que ela vai te orientar o que pode ter acontecido com ela. Às vezes a pessoa também pode estar responsiva, responder, mas não falar nada com nada, está totalmente desorientada. Só que se ela está totalmente desorientada, para nós não faz tanta diferença nesse primeiro momento. Porque a situação de ela estar desorientada é questão clínica, é questão médica. Então mesmo se ela estiver um pouco desorientada, para nós, em certo ponto, é bom, porque se ela respondeu, mesmo que desorientada, já significa que ela não está em parada respiratória, nem em parada cardiorrespiratória. Na outra situação, se ela não responde, você chama a pessoa, ela não responde nada. Se ela não responde, aí eu vou ter que verificar o seguinte, se ela respira. É o próximo passo.
Se ela respirar, isso pode ser que sinal, pessoal? Pessoa que está inconsciente aqui, igual o Cauã estava, inconsciente, mas está respirando. O que ele tem? Desfalado, desmaio. Pode ser por vários motivos, mas aqui a situação é um desmaio. Agora, se eu não conseguir identificar a respiração, já é uma situação grave. Pode falar. É um desmaio, né? A pessoa está sonhando, o que é? O desmaio é como se fosse desligar o disjuntor. O cérebro nosso entende que alguma coisa está ruim aqui para baixo, e daqui a pouco ele vai ficar sem sangue. Ele fala, vamos dar um reset, vamos desligar e ligar de novo. Então desliga, a pessoa apaga, e aí ele vai ligando o nosso sistema novamente. O desmaio é só estar dormindo, você pode ir agitando a pessoa para ela acordar. Então, ela vai ficar inconsciente, mas está respirando e o sangue está circulando no corpo. O que pode ocasionar o desmaio? Às vezes, pessoa que está muito tempo sem comer, sem se alimentar, pessoa que está muito tempo trabalhando, agitada, aquela situação de cansaço, pode dar um desmaio. A parte emocional, a pessoa toma um susto, alguma coisa assim, pode ocasionar o desmaio. Em crianças, a febre elevada, né, a partir de 39, 40 graus, pode provocar o desmaio também. E também a convulsão, que é um outro assunto que a gente vai estar falando, certo? Então são esses fatores, mas a situação assim, respira e o sangue está circulando, então não corre risco de perder a vida, beleza? E uma situação de pressão alta ou pressão baixa, se a pessoa desmaia, ela também está, digamos, numa situação tranquila ou não? Não, o desmaio assim, ó, tranquilo que eu falo, é que não corre risco de morrer rapidamente por causa de parada respiratória, nem de parada cardiorrespiratória, certo? Então, teoricamente está viva, certo? Qual que é o cuidado que a gente vai ter? Dependendo do histórico da pessoa, procurar o médico. Sempre após o desmaio, vai procurar o médico. Agora, uma pessoa que você já tem um histórico da situação, talvez já vai procurar o médico de imediato, mas nem esperar ela se recuperar, já encaminhar o mais rápido possível para o hospital. Porque o desmaio, ele é o começo. Só que uma pessoa que está tá desmaiada, dependendo do motivo que ela está desmaiada, ela pode sim ter uma parada cardiorrespiratória. O desmaio é um sinal que desligou ali, alguma coisa vai acontecer. É um curto, fechou, aí reseta para a pessoa voltar. Mas como tem vários motivos que pode ocasionar o desmaio, aí o próximo passo é a parte clínica, cuidado médico. Ou se já sabe o histórico, de imediato já acionar o médico também. Quando a gente fala assim que está teoricamente tranquilo, é que nesse momento ela não corre risco de morrer rapidamente. Por quê? Está respirando e o sangue está circulando no corpo. Você verifica, meio besta a pergunta, mas Não, a pode pessoa falar. não está respirando. Eu vou mostrar agora. Eu vou te mostrar. Tá aqui tranquilo? Pode falar. O que ela falou aí da pressão, quando a pressão está muito alta, eu tenho pressão alta. Tadinho, uns 10 anos para cá que eu já sou meio idosa, né? E aí a cabeça, a vista começa a escurecer, rodar. Se você não correr, você vai desmaiar. Esses são desmaio. Eu pergunto porque uns dias atrás eu quase desmaiei e eu acho que eu estava com uma pressão baixa, né? E eu sei que a minha mãe tem pressão alta. Então, numa situação dessa, se você já sabe que é por um motivo de pressão ali, né? Uma pessoa que tem pressão baixa, qual seria o procedimento? Ela desmaiou, mas eu sei que provavelmente foi a pressão, né? Que caiu ali, ou a pressão muito alta. Certo. Vamos falar desde o começo assim, ó. Se eu chego, digamos que você está passando mal na questão do desmaio. Lembra que eu cheguei aqui, você está responsiva, eu já vou te perguntar e você vai falar do problema da pressão. Então, o meu próximo passo é perguntar se você já toma algum remédio, de repente você está com remédio na bolsa, esqueceu de tomar, entendeu? Eu não vou ofertar o meu remédio para você. Mas se você já tiver o seu remédio aí, que é um remédio que você já toma, que o médico já te orientou a tomar, eu posso te ajudar nessa situação, certo? E procurar um médico. Aí, tem uma situação que a gente chama de pré-desmaio, né? O que? Alexandrina, né? A dona Alexandrina falou, é uma situação de pré-desmaio. O que é o pré-desmaio? Um pouquinho antes da pessoa desmaiar. O que acontece? A vista meio que vai escurecendo. Às vezes a gente vê até aquelas estrelinhas, não tem de desenho que a gente vê as estrelinhas? A gente vê as estrelinhas. Na orelha vai ficar zoom, vai perdendo ali o som, a pessoa está falando, parece que está bem distante. Isso é um pré-desmaio. E no pré-desmaio a gente consegue
é fazer algumas ações para evitar que a pessoa venha a desmaiar. Certo? Eu vou mostrar para vocês como é que faz também no pré-desmaio. E no desmaio, se eu já cheguei, a pessoa já está inconsciente, não responde. E está respirando, quer dizer que ela está desmaiada. Aí já é uma outra situação que eu vou estar mostrando como é que faz. Certo? E se não responde, não está respirando, aí eu já vou tratar com uma parada cardiorrespiratória. Só para você ter uma ideia, tem 2 níveis de protocolo. Tem um protocolo para o primeiros socorros, que é o nosso foco aqui hoje. No primeiros socorros, se não responde e não respira, a gente já trata como parada cardiorrespiratória. Ajuda de imediata do SAMU, do bombeiro. Se eu estou numa escola, já chamar quem já tem um conhecimento de primeiros socorros, pedir para que traga um desfibrilador, aquele equipamento que dá o choque, para começar a fazer o tratamento. Já quando é um profissional da área, no caso aqui nós temos 2 pessoas que atuam, né, a Andressa e o Leandro, que são bombeiros civis. Já o profissional da área é verificar a responsividade, verificar a respiração e verificar se o sangue está circulando. Tá? Tá tranquilo, pessoal? Então a gente aqui, ó, entendeu que não responde e não está respirando, a gente já vai tratar com parada cardiorrespiratória. O que eu pedi para vocês? Agora a gente vai começar a rodar para mostrar aqui, certo? Vou pedir para vocês ficarem em pé e ficar todo mundo aqui em volta, tá bom? Então você pode deitar aqui para mim, deita assim, ó. Com os pés para lá e cabeça para cá. Pé para lá. Isso. Vou deixar esse aqui por enquanto. Pessoal, entrei no ambiente agora. Deparei com a pessoa deitada aqui no chão. O que eu preciso fazer mesmo? Primeiro. Não, antes disso ainda. Antes disso. Verificar o local. Verificar a segurança do local. Então olhei, analisei. Aqui a gente está fazendo pausado. Mas o correto já faz tudo isso junto. Certo? Então verifiquei, pronto, o local está seguro. E agora? Antes de aproximar dele ainda. Antes. Antes. Não. Eu verifiquei a segurança do local. A minha segurança. O que eu preciso para a minha segurança? Tem até a cola aqui para vocês já. Então eu preciso pegar a luva. Certo? Aqui é M, aqui é G. Acho que a minha vai ser M. E se não tiver? Ah, aí tá a pergunta. E se eu não tiver? No mato lá, no meio do mato. Mesmo que você tá mantendo, você não sai de rua. E aí, o que eu faço, pessoal, se eu não tiver a luva? A camiseta? Tá. Vou falar 2 situações. Primeira situação. Eu dentro de uma empresa, eu dentro de um colégio, dentro de um ambiente, dentro de uma academia, dentro do shopping, dentro de uma instituição. É importante que eu tenha um material correto, para não trabalhar com improvisação. Então, dentro desses locais, instituições, eu preciso ter a caixinha de primeiros socorros, preciso ter luvas, óculos, máscara e os materiais necessários ali, conforme o plano de emergência ou conforme o plano de segurança do trabalho do local. Eu preciso ter, certo? Agora, eu estou fora desses ambientes. O que eu vou fazer? Vou pegar o mais próximo disso. Ah, não tenho luva, vou pegar o mais próximo que eu tenho de uma luva. Mas eu tenho que tomar consciência que é o seguinte: toda vez que eu faço uma improvisação, tem chance também de o agravamento. Por exemplo, ah, não tenho luva, eu vou e pego um saco plástico. A pessoa está com uma ferida, um corte. O saco plástico ele não é 100% limpo. Então acaba que eu posso levar a contaminação para essa pessoa. Eu posso agravar uma situação, provocar uma situação de infecção nessa pessoa. E sem falar que o saco plástico também ele pode passar secreção. Pode ter um furo, pode ter alguma coisa ali que pode passar secreção também. Então, o correto é eu ter. Em uma instituição, por exemplo, se eu não tiver o material adequado, ele vai... Uma instituição não, de forma geral. Se eu não tiver o material adequado, o mais indicado é eu fazer o primeiro socorro de forma indireta. Ó, fica aí, fica quietinho aí, vou ligar pro SAMU e orientar ele aqui. Ah, mas eu vou muito pro mato, pescar,
né, para chácara, fazer esses passeios na natureza, outros locais assim. Nada impede de eu ter o meu material de primeiros socorros, de eu montar um kitzinho, né, pensado ali para aquela situação. Beleza? Em casa, mesma coisa. No condomínio, mesma coisa. No clube, assim por diante, tá? Então não é recomendado a improvisação, certo? Em último caso, eu vou fazer o mais próximo que eu tenho disso. Beleza? Então, colocamos aqui o correto, pessoal. Eu já estou analisando o ambiente, eu estou vendo aqui e já estou colocando os equipamentos também. Essa luva, tanto essa quanto aquela outra branca, é uma luva de procedimento. Ela também não é uma luva 100% estéril, tá? A luva 100% estéril é uma que vem num envelopezinho, vem só o par, pra você ter uma ideia. Que a gente chama de luva cirúrgica. Mas essa aqui é a luva que a gente tem para fazer a nossa proteção. Então, coloquei meus equipamentos. O local, ele está seguro. Agora eu vou verificar o que ele tem. Quando eu verifico o que ele tem, qual que é a primeira coisa que eu vou tentar verificar, pessoal? Responsividade, né? Acho que a minha tinha que ser agir. Verificar a responsividade, né? E como é que eu faço para verificar a responsividade? Ixi, rasguei. Pega uma para mim, dá uma outra aí. Eu vou chamar ele, certo? E vou provocar estímulos, certo? Vou chamar ele batendo no ombro, né? Vou com as minhas duas mãos e dou uns tapinhas no ombro dele, certo? E chamo. Se eu sei o nome, eu posso chamar pelo nome, certo? Agora, se eu não sei o nome, eu chamo senhor, senhora, criança, bebê, né? Conforme da forma que eu estiver ali no ambiente. Oi, bebê. Pai, né? Se foi pai, né? Filho. Cara, dá jeito, você não tá certo isso que não. Uma entrou, outra não entrou. Cara, já morreram já. Foi, já pensou? Por isso, pessoal, que a gente já faz isso de forma simultânea. Tipo assim, chamou você, ou você já viu que já vai acontecer a emergência, você já vai no caminho dela, você já vai se arrumando para fazer o atendimento. Chegou aqui, pessoal, a posição mais indicada, os dois joelhos no chão, certo? Porque aqui não tem chance de eu ser empurrado, de eu me desequilibrar e cair em cima da vítima. Eu vou aqui, ó. Senhor, o senhor me ouve? Senhor, o senhor está me ouvindo? Eu provoco o estímulo verbal e encosto nele, porque às vezes ele não vai esboçar alguma coisa verbal também. Às vezes a pessoa nem escuta. Então, aqui eu provoco pelo menos 2 tipos de estímulo diferentes para eu ter alguma resposta. Se ele me responder, o que eu faço? Tá lá, estou te escutando. O que eu faço, pessoal? O que aconteceu com você? Eu pergunto. O que aconteceu? Você toma algum remédio controlado? Você tem algum problema de saúde? Você se alimentou direito? Tá só dormindo. Né? Pode estar só dormindo. Né? Tá cansado? Não, eu tô cansado, deixa eu dormir aqui, cara. Certo? Então, Oi? Pergunto a dor, né? E ele vai me orientar sobre a situação. Mas depende do local, né? Se o cara estiver numa avenida, você não vai. Porque ele já é claro que você já vai ter uma visão do pré. Não, se eu enxerguei, aqui na verdade, nessa situação, dessa dinâmica aqui, eu entrei na sala e deparei com ele dessa forma. Aí eu preciso averiguar o que está acontecendo. Se eu presenciei, se eu vi a dinâmica ali do acidente, eu já tenho uma ideia, né, da situação que ele se encontra aqui. Se foi arremessado, ou se caiu de algum lugar, pisou num buraco, torceu o tornozelo, já consigo ter uma ideia. Outra situação. Chamei aqui, ele não respondeu. O que eu faço agora? Verifico se ele está respirando. Como que eu vou verificar se ele está respirando? Eu vou colocar uma mão aqui no peito dele e vou aproximar a minha orelha do nariz dele. Quando eu coloco a orelha próximo do nariz, eu vou sentir o ar saindo. Eu vou escutar o ar saindo. E a minha mão aqui no peito, eu vou também sentir o peito subindo e descendo. Só que eu faço isso olhando também para a barriga dele, para eu visualizar isso, certo? Então eu vou colocar e eu tenho que olhar para cá.
Pode perguntar. Antigamente, né, o pessoal andava, os homens principalmente andavam com aqueles espelhinhos de bolso. Sim. E eles colocavam aqui, né? Dá para usar também, dá para usar ainda, tá? Ou o próprio óculos, né? Colocar o óculos aqui, um vidro, que quando sair o ar quente vai embaçar. Já é um segundo sinal que está respirando. Pode fazer, tá valendo ainda. Então, ó, tá. Coloca a mão aqui e vou aproximar, ó. O óculos, o celular, né, professor? É, qualquer vidro. Pessoal, para eu verificar a respiração dele aqui, eu preciso levar um tempo de 5 a 10 segundos. Se eu fizer menos que 5 segundos, é pouco tempo para eu identificar a respiração. E se eu fizer mais que 10 segundos, se ele tiver numa situação mais grave aqui, eu estou perdendo tempo para começar a socorrê-lo. Certo? Então eu coloco a mão aqui no peito e aproximo minha orelha do nariz dele e conto pelo menos até 5, mentalmente. Então, beleza? Quanto tempo que eu fico aqui então? De 5 a 10 segundos. Eu identifiquei uma situação, eu identifiquei a respiração dele. Qual quadro que me sugere que ele está? Desmaio. O que eu faço numa situação de desmaio? Eu posso pegar uma cadeira. Pega uma cadeira para mim. Posso pegar uma cadeira, colocar aqui. Certo? Vou levantar as pernas dele e colocar em cima de uma cadeira. Se ele tiver com uma roupa apertada, uma calça apertada, um cinto, eu posso ali abrir um pouco, afrouxar um pouco o cinto, talvez até abrir o primeiro botão ali da calça dele, para ajudar o sangue a restabelecer. Certo? Oi? Para voltar. E esse procedimento também volta ao monitoramento cardíaco dele estabilizado. Vai estabilizar. E aí, mesmo fazendo isso, eu não posso fazer isso aqui e sair, daqui a pouco eu ver como é que ele está. Eu preciso ficar monitorando ele aqui, a respiração. Por quê? Lembra que eu falei, o desmaio é um sinal. Pode ser que daqui a pouco ele volte tudo tranquilo, como pode ser que o quadro rebaixe. Certo? Na maioria das vezes volta. Questão de poucos segundos. Certo? Mas vai que o desmaio que ele está aqui é um indicativo que ele está tendo uma parada cardiorrespiratória. Uma situação de pressão, igual vocês comentaram também. Então, o que eu faço? Em um minuto, eu continuo monitorando se ele continua respirando. Até ele voltar. Beleza? Pessoal, vou explicar a dinâmica que a gente vai fazer. A gente vai percorrer todas essas 3 ilhas, certo? Na sequência, a gente vai dividir em 3 grupos. Cada grupo vai praticar numa ilha. Praticou, cada grupo vai apresentar a prática que fez e depois roda. Beleza? Então tudo que a gente está fazendo aqui faz parte dessa ilha. Análise da segurança do local, a nossa segurança, certo? A questão de analisar a vítima, encontrou a vítima responsiva, perguntar o que está acontecendo, conversar com ela. Vítima não responsiva, verificar a respiração. Vítima está respirando, identifiquei que é um desmaio. Erguer os pés e colocar numa cadeira. E se a vítima, e se a vítima não estiver respirando? Eu fiz tudo aqui, ó. Senhor, o senhor me ouve? Senhor, o senhor me escuta? Senhor, está me ouvindo? Não respondeu, né? Não identifiquei a respiração. O que me sugere isso aqui agora? Parada cardiorrespiratória. Então, de imediato, preciso da ajuda. Pode falar. Algumas crianças, eu já vi alguns vídeos na internet, não sou direito, que às vezes está com uma bronquiolite e a respiração está prejudicada, né? O pessoal fala que está afundando a narina, você levanta e está afundando tudo. Eu não sei o que é, mas isso aqui é uma situação de emergência. Sim, só que isso aí, ele acaba sendo uma questão clínica. É médico. Não tem como te Não. fazer. Não, primeiro socorros é só você parar de uma vez e vou manter vivo até chegar a ajuda. Conheci uma mulher que perdeu a criança, excesso de catarro, Travou? Conseguiu respirar, morreu. Deve ter gente fácil. Tipo assim, É hospital. a questão do primeiro socorro. O primeiro socorro não tem nada no protocolo. Eu já vi falar de alguns casos de pai que faz a sucção. Coloca a boca aqui e tira. Mas não faz parte de protocolo. É o instinto ali que acabou fazendo ali, para fazer na hora.
tá? Mas se a gente procurar pela literatura, protocolo de primeiro socorro, não tem nada falando sobre isso. Então, pessoal, identifiquei então que é uma parada cardiorrespiratória. Se a gente está numa roda igual está aqui, é importante que eu já aponte para alguém e já falo, ó, você, Bruno, chama lá o SAMU, liga lá pro SAMU. Eu não fico falando assim, ó, pessoal, será que alguém aí pode aí por gentileza, ligar, entendeu? Já direciona. Ah, não conheço ninguém, ó, você de camisa branca aí, ó, liga lá pro SAMU. Já aponta, já dá a missão para alguém, certo? Então daí, enquanto ele vai pedir ajuda... Qual que é o número do SAMU? Qual que é o número do SAMU, pessoal? 90? 2? 3? 1? 93 é o bombeiro. Pra começar, ninguém sabe o Mas que qual que é esse? 192. Mas qual que é dos números que liga? Então, agora sim, a boa notícia é essa. Em Mato Grosso, tá tudo integrado agora. Então, se eu ligar 190, 193, 192, vai cair numa central que vai fazer o direcionamento. Mas isso não é em todos os estados, não é uma regra. É 192, então. Não, aqui qualquer um, mas na regra 192. A regra é 192. Beleza? Então, enquanto vai chegar ajuda, aí eu vou começar a fazer o procedimento das compressões. Deixa eu só perguntar. Pode falar. Essa parte mais crítica. Se for a situação de desmaio, coloquei os pés na cadeira. Eu não preciso nesse momento ainda acionar o SAMU, nada. É provável que a situação vai ser... Que ela volte sozinha. Mas assim, ó, o que é importante, pessoal? Para ganhar tempo, para toda situação, a gente já vai acionar o SAMU. E ele vai ficar na linha nos orientando. Certo? Oi? De imediato. Identificou a pessoa caída aqui, já viu que não está dormindo, já vai acionar o SAMU. Aí tem situação que eles vão vir, tem situação que eles não vão vir. Ele vai monitorar aqui. Ah, ele viu que está melhorando e tal, não vai vir. Vai falar, melhorou, melhorou. Põe no carro e leva para o hospital para ver o que pode ter acontecido que ocasionou o desmaio. Certo? Mas para toda situação a gente vai estar acionando. Certo? Exceto algumas situações que a gente vai ver ali, que é um cortezinho mais superficial, né, uma queimadura mais superficial, aí não vai ter necessidade, que a gente vai resolver aqui e dependendo da profundidade, vai para o hospital. Certo? Mas numa situação dessa aqui, identifiquei a situação, vi que não é dormindo, vi que é um problema, já vou acionar o SAMU. Certo? Mas eu tenho que estar com a ciência seguinte, que tem situações que ele não vai vir. Desmaio, geralmente convulsão, essas coisas, ele não vai vir. Só que, mas não vai vir, por que eu vou ligar? Porque mesmo assim, ele vai me orientar o que deve ser feito. Fiz o treinamento, mas uma coisinha ali e tal, ele vai fazer você relembrar de coisas que você vai estar aplicando naquela situação. Tranquilo aqui? Então, identifiquei que é uma parada cardiorrespiratória. Enquanto já peço para alguém pedir ajuda, eu vou começar a fazer as compressões. Nessa ilha aqui, eu vou só mostrar o local que faz a compressão, certo? Você vai aqui, ó, dedilhar aqui as costelas. Bem aqui você vai achar o encontro das costelas, que é a pontinha do osso, certo? Quando encontrar a pontinha do osso, a gente vai colocar esse dedo que a gente usa a aliança. Se eu estou desse lado, eu vou usar... Se eu estou do lado direito da vítima, eu vou usar a mão direita. Se eu estivesse do lado esquerdo, eu vou usar a mão esquerda. Coloco aqui, ó, e vou contar 2 dedos para cima. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto do osso. E aí vocês vão entender, porque é um osso que tem aqui, e bem na pontinha dele, tem um outro ossinho grudado. Então, se eu encontrar aqui e já apertar bem a pontinha, tem chance de fraturar o osso aqui. Que é o osso externo e a pontinha é um osso que a gente chama de processo chifoide. Então, se eu ficar no processo chifoide, ficar baixando para fazer a compressão, tem chance de eu fraturar. Então por que eu não faço aqui em cima, então? Porque aqui em cima é como se fosse assim, ó. Imagine que aqui é o osso. Ele está aqui. Aqui ele está preso, ele está travado. Aqui ele está mais solto. Certo? Então, se eu apertar essa parte de cima, a compressão vai ser pouca, ou quase nada. Então, sempre que eu for apertar o osso, eu preciso apertar da metade para baixo, para ele fazer isso aqui. E apertar o coração para o coração bombear o sangue. Então, eu tenho que apertar da metade para baixo, só que eu não posso apertar na pontinha, porque a pontinha tem chance de fraturar. Então, eu tenho que da metade para baixo, sem ser na pontinha. Então, para tirar dessa pontinha, o que eu faço? Eu coloco aqui o dedo, conto 2 dedos para cima. Pronto, pulei a pontinha. Então, nesse pedaço aqui, ó, é o pedaço que eu vou fazer a pressão.
Vou colocar esta parte aqui da mão, o dorso da mão, certo? Coloco a mão que eu tenho mais força. Se eu sou mais forte com a direita, eu ponho a direita por baixo. Se sou mais forte com a esquerda, eu ponho a esquerda por baixo. Coloquei a mão, a outra mão vem aqui em cima. A mão de baixo continua aberta, a mão de cima agarra ela. Por que que agarra ela? Para fazer isso aqui, ó. Quando faz isso aqui, essa parte aqui vai ter o melhor contato com o osso. Tá? Aqui, pessoal, é só para achar o local. Porque para fazer a manobra, a gente vai fazer ali no manequim. Certo? A gente não pode fazer a manobra de uma pessoa normal. Então, eu coloquei aqui... Oi? Que não esteja necessitando. Então, eu coloquei aqui, ó, 2 dedos. Achei o local. Posicionei minha mão. Entrelacei. Certo? E eu preciso empurrar esse osso para baixo. Só que do jeito que eu estou aqui, pessoal, estou empurrando meio que para o lado. Então, eu preciso estar aqui, ó, posicionado em cima. Como se o meu ombro alinhado com o nariz dele. E a posição do joelho? No começo, a gente até está com o joelho meio que alinhado com os ombros. Mas para fazer as compressões, eu preciso abrir um pouquinho aqui. Para eu conseguir ter mais força a pressão aqui. Na vítima adulta, é o peso do meu corpo que vai fazer baixar. Na vítima adulta, a gente vai baixar aqui esse osso cerca de 5 a 6 centímetros. Então, a pressão que eu coloco aqui é para baixar de 5 a 6 centímetros. Tá aqui tranquilo? Pode falar. Logo depois que a gente teve esse episódio com o nosso filho, eu fui ver alguns vídeos e uma pergunta. Depois que a criança está engasgada e ela desfalece, eu não tento mais desengasgar ela, eu faço isso. Não, você vai verificar se ela continua a respirar. Se ela voltou a respirar... Mas se ela desmaiou engasgada. Mas ela estava... Desengasgou? Não consegui desengasgar. Ah, aí sim. Porque se ela está engasgada... Eu não fico mais tentando desengasgar. Não. Aí eu vou fazer as pressões. Vou fazer a pressão. Quantos anos? 3. Vou fazer as pressões. Que é o que a gente vai mostrar ali também. Não tento mais desengasgar. Não. Esquece o desengasgo, você vai fazer a pressão. Toda vez que, ó, inconsciente, não respira, é pressão. No osso externo. Então você estava lá tentando desengasgar. Você fez as manobras de desengasgar. Ela não está respirando, mas está consciente. Certo? Ela está ali dando uma reação ali, incomodada com aquela situação dela. Aí você continuou fazendo, daqui a pouco ela desfaleceu. Agora ela está inconsciente e não respira. Inconsciente e não respira, compressão. Que daí a gente vai ver a compressão tanto no bebê, na criança e no adulto. Mas aí faz até o SAMU chegar? Aí faz até o SAMU chegar. Não, até chegar. Até chegar. Não para. Não para. Posso revezar. Ah, tá eu e mais um monte de pessoa. Eu faço aqui. Quando vai fazer o revezamento, o protocolo sugere que a cada 2 minutos faça o revezamento. Então eu faço, deu 2 minutos, a pessoa faz. Talvez não precise ficar contando certinho, mas assim, a média é os 2 minutos conforme o protocolo. Não perder a intensidade, né? Oi? Deve ser Para não perder a intensidade. E assim, e se eu faço muito, qual que é a ideia? Digamos que o SAMU vai demorar uns 20 minutos. Se eu vou fazer ali no manequim, vocês vão perceber que dá um pouco de desgaste. Entendeu? Então a ideia é não deixar você fadigar. É você fazer a troca antes de fadigar, porque daí você consegue fazer por mais tempo. Se uma pessoa muito mais leve for fazer uma pessoa bem mais pesada, bem mais gorda, tem uma ineficácia ou não? A ideia é profundidade. Tem que conseguir acertar a profundidade. Que é a profundidade. É daquela ilha, mas eu posso falar agora. Que no adulto vai ser de 5 a 6, tá? Na criança, 5 centímetros e no bebê, 4 centímetros. No protocolo ali para RCP, a gente divide assim, ó. De 0 a 1 ano, a gente trata como bebê, como lactante. De 1 ano a 13 anos, a gente trata como criança. De 13 para cima, a gente trata como adulto. Adulto, idoso, está no mesmo grupo. Só que isso é assim, se fosse fazer uma prova teórica com vocês. Ah, que idade considera bebês? Ah, de 0 a 1. Que idade considera criança? Ah, a partir de 1 até os 13. Que idade considera adulto conforme o protocolo? A partir dos 13 anos. Teoricamente. Na prática é o que você está vendo. Você viu um bebê ali engasgado, você não precisa perguntar qual que é a idade para você fazer. Certo? Você viu que já é meio grandinho, já trata como criança.
Mesma coisa um adolescente ali, 13 anos, 13, 14 anos. Ah, é 13 para 14 e agora? Qual que eu faço? Não. Se você viu que é mais grandinho, trata como adulto. Viu que é menorzinho e tal, trata como criança. Certo? Então, na prática, é o que você está vendo. É isso que vai estar valendo. Para você ver qual técnica você vai estar usando. Tá aqui tranquilo? Ainda sobre essa ilha, a gente vai falar. Levanta um pouquinho do pré-desmaio. Senta aqui. O que é o pré-desmaio? Aquele momento que a vista está escurecendo, aquele momento que o som está se apagando, certo? A pessoa está passando mal, está desmaiando. Uma das coisas que a gente pode fazer para evitar que ele venha desmaiar é você orientar ele a fazer o seguinte, ó, coloca uma mão encostada na outra assim, como se fosse rezar, e aí a mão direita empurra para o lado esquerdo, a mão esquerda empurra para o lado direito. Vai fazer assim, vai fazer força. Isso aqui é uma situação que eu vou estar contraindo o músculo e vai estar ajudando na circulação. Outra forma de fazer isso é falar o seguinte... Oi? Não, segurar e apertar com força. É, apertar a mão na outra. Não, empurrar o peito não, uma mão na outra. Você apertar uma mão na outra. Outra situação, fala, ó, inclina seu corpo um pouquinho para frente, pode soltar aqui agora, inclina um pouquinho para frente, inclina. Você segura na cabeça dele e fala, volta seu corpo para trás. E aqui você faz uma força, cria uma resistência. Não é para empurrar com muita força, mas só para criar uma resistência. Tenta voltar para trás. Ele vai voltando, você vai indo para trás. Você vai só segurando aqui, criando uma resistência. Assim a ideia... Não, não. Então você vai... né? Você vai criar uma resistência. E vai. Nisso vai ajudar ele a voltar à circulação também. Outra forma, deita no chão. Do jeito que você está, barriga para cima. Você vai erguer um pouquinho as pernas, vai cruzar e vai contrair. Então primeiro assim, ó, cruza, ergue um pouquinho, esticada, contrai, força assim. Então essa contração vai ajudar também a voltar à questão da circulação, beleza? Certo? Então essas três situações a gente faz no pré-desmaio, tanto de eu orientar alguém, quanto de eu fazer antes de eu desmaiar, né? Então uma mão com outra forçando, a cabeça inclinada, eu preciso de alguém para estar segurando a minha cabeça ali, ou deitar no chão, cruzar as pernas, levantar um pouquinho e contrair a musculatura. Isso vai ajudar a pessoa a não desmaiar. E se já desmaiou, é aquilo que a gente fez. Levanta o pé e coloca a cadeira. Como é que eu sei que está desmaiado? Não responde, mas está respirando. Beleza? Aproveitar que ele está no chão, eu vou passar para vocês agora outra situação, que é a convulsão. Pessoa convulsionando. Então, a parte emocional pode ser causando convulsão, né? A questão de muito tempo sem se alimentar, a parte de repente estou preocupada com alguma coisa ali. A questão também da epilepsia, né? Uma doença que também ocasiona convulsão. E a convulsão? A pessoa vai ficar se contraindo. E a convulsão, ela tem 4 etapas. A febre muito alta, principalmente em criança, dá convulsão. Então, ó, ela tem 4 etapas. Quais são? Primeiro, a contração. Vai contrair todo o músculo. Ela não vai aguentar ficar em pé e vai cair no chão e vai ficar se contraindo. Ah, pessoal, tem uma contração também que é rara, mas existe também, que a pessoa só paralisa. Essa é mais difícil de acontecer, mas existe. É chamado também de convulsão. Mas a nossa aqui é a convulsão que a pessoa está se contraindo, debatendo. No segundo momento, a pessoa pode ter secreção na boca. No terceiro, o corpo dela relaxa, parou de contrair. Como ela gastou muita energia se contraindo o corpo todo, esse corpo dela vai relaxar. Então o tônus muscular fica mais fraco. E aí a língua que está presa aqui, ó, e a pessoa deitada, com o peso da língua, a língua vai para trás. Né? Popularmente o pessoal escuta falar assim, tá enrolando a língua. Não é que a língua está enrolando, é que a língua foi para trás, é uma retração da língua. E aí a vítima vai ter dificuldade para respirar. E aí essa questão da dificuldade para respirar, a gente tem uma outra situação que a gente vai fazer. E a quarta etapa, a pessoa vai entrar num estado de sonolência. Certo? Vai ficar um tempo ali apagada. A vítima de convulsão também, ela pode urinar, pode defecar.
Então, se isso acontecer, eu pego e tampo aqui, ponho um pano, ponho alguma coisa para não expor a vítima. Beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa, a vítima está se contraindo. O que eu vou fazer? Vou pegar e fazer um conforto na cabeça da vítima. Pegar a minha mão e colocar embaixo. Assim, pode pegar normal. Pegar minha mão e colocar aqui embaixo. Ó. Eu não vou segurar a cabeça. É só um conforto. Só pegar a mão e colocar aqui embaixo. Ela está se debatendo. Ela está se debatendo. Está se debatendo. A minha preocupação vai ser só a cabeça dela. Se tiver coisa aqui, cadeira, mesa, alguma coisa, aí eu afasto. Mas não vou ficar segurando o corpo da vítima. Vou só fazer aqui na cabeça. Se tiver um travesseiro, uma almofadinha, alguma coisa, eu coloco aqui embaixo. Pronto. Não preciso ficar segurando. Desculpa, não preciso fazer o conforto. Certo? Porque a ideia é não deixar a cabeça ficar batendo no chão. Eu tenho uma irmã elétrica. É? De idade já? Faz tempo? Já, ela desde os 12 anos. E ela está com 46 anos. Mas está controlado já? Como é? Ela toma não. E geralmente o que acontece, pessoal? Por isso que eu perguntei isso para ela. A pessoa que tem epilepsia, quando toma um remédio, né, consegue se manter controlado, né? Aí às vezes o que pode acontecer? Quando o médico está tirando a dosagem do remédio, mexendo com isso aí pode ser que tenha uma crise. Ou quando esquece de tomar o remédio. Né? Eu tenho um amigo que ele tinha até uns 18, 19 anos, né, ele tinha direto. Aí hoje em dia ele não tem mais, está controlado já também, certo? Ele falou da acionamento, professor, e no começo a gente não sabia, a gente achava que ela morreu depois. Porque Chega até dormir. fica parada de uma vez, fica profundo, um sono profundo mesmo. Ele falou, eu já vi na Vai lembrando as etapas, né? Na segunda situação, a vítima vai estar com secreção, vai estar babando. O que a gente faz? Eu pego a cabeça da vítima e viro de lado. Renato, mas eu não entendi assim. Você vai deixando ela passar pelas fases? Ela vai passar por todas as fases. Aí você liga pro SAMU ou... Então, nessa situação de emergência, eu já ligo pro SAMU e vou fazendo os procedimentos. Só vai deixando passar e acompanhando as É isso. fases. Chegou numa fase, eu formo uma providência. Chegou noutra fase, eu faço providência. Ah, pode acontecer de pular a fase? Pode também. Às vezes ela pode só se contrair aqui, não ter secreção e já pular para a próxima fase de corpo relaxar. Entendeu? Tranquilo, pessoal? Isso é o que uma criança também faz numa convulsão febril? Ou não chega? Mesma coisa. Mesma coisa. Contrai, secreção, a língua, o corpo relaxa, retração da língua e relaxamento do corpo. Beleza? Então vamos lá. Está se contraindo, conforto na cabeça. Só colocar a mão. Não é para segurar. Está com secreção. Eu pego a cabeça da vítima e viro de lado. Só para a baba escorrer. Se eu tiver um pano, uma toalhinha limpa, eu posso passar ali na boca dele. Terceira etapa. O corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, a língua que está aqui vai para trás. Certo? E aí, o que a gente faz? Puxa a língua. Não. É o que mais é falado, né? Puxa a língua. A gente não pode colocar nada na boca da vítima. Se eu colocar a mão na boca da vítima, tem chance de eu perder o dedo. A força ali é tão grande na mordida que pode torar meu dedo fácil. Ah, então vou virar no quarto momento. Só que nesse momento que está só enrolando a língua, eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui a mão na testa, outra mão aqui no pescoço e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou alongar esse músculo. Fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso, a língua sobe. E vai ter um espaço aqui para entrada e para saída do ar. Só isso, então. Só fazer isso aqui. Maneira, pescoço, cabeça. Aqui, ó. Mão na testa, mão aqui atrás do pescoço e faço isso aqui, ó. Segura. Seguro. E olha dentro da Segura. boca essa língua. Não precisa olhar, não. Eu faço isso, a língua já levantou. O que eu vou olhar, pessoal, se permitir, se a boca estiver meio aberta, alguma coisa assim, é de repente assim, se tem algum dente quebrado. De repente a pessoa pode já estar com uma balinha aqui na boca, algum alimento ali e está engasgado. Certo? E aí é uma situação que ela não vai voltar. Eu vou perceber isso aqui, fazer isso aqui. Percebi que a respiração dela parou. Vítima inconsciente. Não está respirando. O que eu faço? Compressão. Já esqueça a convulsão. Meu foco está aqui. E quando dá uma espinha de peixe? Aconteceu na minha família. Não, engasgamento eu vou falar. Já falo, já. Fiz aqui, ó. Beleza? Então eu fico fazendo aqui até retomar a respiração, para saber que está tranquilo.
Feito isso, o corpo agora está naquele estado de sonolência, o corpo relaxou. Agora eu vou pegar e vou virar ele de lado. Mas o da língua ali, você só faz Só fazer isso. A língua esticou já na... É que quando eu faço isso, além da língua subir, digamos que aqui tem um cano. E esse cano está mais ou menos assim, com a cabeça. Quando eu faço assim, ó, eu meio que deixei esse cano reto para o ar entrar e sair. Que é o ar que entra pelo nariz ou pela boca aqui, que vai para a respiração. Tem que manter essa posição dele. Não, vou manter até voltar. Tá? Ah, restabeleceu ali. O corpo está relaxado agora ainda também. O que eu vou fazer? Vou pegar a mão esquerda dele e colocar aqui na cabeça, embaixo da cabeça. A mão direita eu vou passar aqui por cima da barriga dele. Vou pegar a minha mão, vou passar por baixo do joelho direito e segurar no joelho esquerdo e vou girar. Vou fazer uma alavanca. Como é isso? Aqui. Aqui. Certo? Pego aqui, ó, seguro aqui. Seguro no ombro e giro. Girei, eu pego essa mão dele e abro para ele não acabar de girar. Então ele vai ficar nessa posição lateral. A gente chama isso aqui de posição de conforto. Se ele voltar a ter uma contração e voltar a ter secreção, como ele está lateralizado, a baba já vai escorrer. Certo? Se ele ficar com a situação da língua, a língua está aqui, em vez dela ir para cá, ela agora vai para baixo, para o lado. Né? E vai continuar tendo entrada e saída de ar. E aqui eu vou ficar monitorando a respiração dele a cada minuto, até ele voltar. Beleza? Lembrando, pessoal, ligou para o SAMU, mesmo que o SAMU não veio, é importante que toda situação dessa procurar ajuda médica, para saber o que foi. Pode ser uma coisa isolada, como pode ser um sinal de alguma coisa que está acontecendo com essa vítima. Mas é só o médico, através dos exames, para estar nos respondendo. Beleza? No meio dessa convulsão, tem perigo dele cortar a própria língua? Tem. Que ele fecha a boca tão forte, e se a língua estiver meio para fora, ele acaba mordendo. Só que a gente não tem muito o que se fazer. Aí você igual sair, então, Jogar de lado, né? E depois pega o pedaço da língua. Mesma coisa que a gente vai fazer ali na questão da amputação. Vou fazer com o pedacinho da língua dele, para chegar no hospital depois tentar voltar para o lugar. Esse que ele falou de puxar a língua, quando a gente não sabia, para puxar, ela morde. Não é que ela morde, é por causa da... Ela não tem controle da força, não é por querer, não é porque é involuntário, entendeu? Mas muitas pessoas ainda fazem isso até hoje, entendeu? Mas aí é o risco que corre muito grande. Eu não entendi essa parte do movimento para liberar a língua e tal, mas falou para ficar segurando até o que isso depois eu tenho. Até ele voltar a respirar. Porque assim, ó. Então, se ele não parou de respirar, não precisa fazer esse movimento da língua. Não, se ele estiver respirando normal, você continua, você fica normal. Como é que você vai perceber que a pessoa está sem respirar? A mesma coisa da vítima que está engasgada. Você vai olhar para a face dela, você vai ver que está exprimida ali. Você vai ver que às vezes o olho está começando a lacrimejar. A guia em volta do olho, até a face toda vai ficar meio avermelhada. Que é um indicativo que ele não está respirando. Não, às vezes pode pular a fase. E às vezes tem coisa aqui que estou falando que não acontece. Pode sair de uma fase da 1, já ir para 2, para 3. De repente ele não chega na quarta, ele volta. Ou vice-versa. Ela vai voltando? Ela vai restabelecendo aqui e volta. Geralmente... Ela vai voltando às fases? Não. O que pode acontecer, que é o que eu vou falar agora. A crise de convulsão, geralmente ela é curta, ela é rápida, não chega a minuto. Só que às vezes, uma única pessoa pode ter várias crises, uma na sequência da outra. Então daí se teve na sequência da outra, vai acabar voltando. Mas se teve uma outra crise e ele já está lateralizado, você vai manter lateralizado que vai voltar ao normal. Você não vai deixar ele voltar conforme as contrações. Fala, Andressa. Vou contar das experiências que eu tive em atendimento com pessoas em convulsão. Eu sou do shopping, né? E lá tem algumas pessoas que a gente já sabe que tem pode acontecer esse tipo de problema. Teve um caso de um menino que ele não tomou um remédio no dia e ele não se alimentou também direito. E aí ele teve um episódio, mas aí ele voltou, depois de alguns minutos ele voltou, ele vomitou também. Mas aí ele assinou o termo que ele esqueceu o remédio, que ele estava melhor, que ele ia descansar uns minutos e ia retornar para o trabalho depois. E teve um outro caso que foi uma mulher que ela também não tomou remédio nesse dia, não comeu, não dormiu direito. E ela foi trabalhar, não estava se sentindo bem, e aí só que ela teve vários episódios.
E aí, vários episódios podem gerar uma parada. E aí a gente chamou uma ambulância, mas assim, não é todos os casos que a gente chama ambulância. Vai muito do contexto, o que aconteceu, se a pessoa toma remédio ou não. Envolve todo o contexto ali. E aí a pessoa que já é da área consegue fazer essa análise, né, para ver qual medida vai adotar, né, de chamar a ambulância ou não. No nosso caso, viu aqui, já deixa a ambulância meio que acionada, porque a ambulância do shopping é ambulância particular, né? A nossa é o SAMU. Então tá tendo, já aciona o SAMU, fica com ele na linha. Não significa que ele vai vir, mas ele já vai te monitorando ali, vai monitorando a situação, porque se ele perceber que tá difícil aqui, não tá voltando, tá evoluindo para uma outra coisa, igual a Andressa disse ali, a respeito de entrar numa parada cardiorrespiratória, aí eles vão ter que vir. E eles vão te orientar no que você vai fazer as compressões até ele chegar. Pergunta? Fala aí. Eu também de acordo. Se, por exemplo, chamou o SAMU não chegou numa situação dessa, mas já passou a crise, leva para o hospital. Depois que voltou a crise, você pode colocar no carro e levar para o hospital. E uma água gelada, alguma coisa, uma recomendação ou não? Não. Nem para desmaio, nem para convulsão, nem água, nem álcool, nem tapinha no rosto. Assim, ó. O que vai acontecer? Ele vai restabelecer no tempo dele. Vai ser no tempo da pessoa. Mas o emocional também esperar, né? Porque a gente fica ansioso ali, achando que... Às vezes passou 2, 3 minutos, a gente acha que já passou 1 hora pelo tempo que a gente está ali. Né? Então essa parte emocional, o tempo nosso aqui parece que é diferente das pessoas. Jogar balde de água. Não. E é perigoso até afogar a pessoa também, né? Por exemplo, a pessoa está inconsciente. Se eu colocar água na boca dela, tem mais chance de eu engasgar ela. Tá vendo? Até com secreção eu tô virando para sair o líquido. Aí agora tá com a boca normal, eu tô colocando o líquido na boca dela. Né? Fica... Professor, quando acontece assim, alguma batida, assim, no caso, que a pessoa, a gente chega lá, vê aquele sangue ali, a gente consegue ver. Aí fala, não teve hemorragia interna, não sei o quê. Então, como que saiu aquele sangue ali? Não entendi, fala de novo. Tipo assim, teve um acidente lá, um sinistro. Um carro bateu no outro. Isso. E aí a pessoa tá lá, né? Ele não desmaiou nada. Mas a gente vê que saiu aquele sangue pela boca ali, tudo. Estourou algum vaso, alguma veia, alguma coisa ali. Então, o sangue. Fala que não é hemorragia, não é tanto, não é hemorragia. Não, o sangue que sai assim pela boca, pela orelha, pelo olho, tudo isso é indicativo de hemorragia interna. Mas aí aconteceu com meu filho há 2 anos atrás, bateram nele, ele estava de moto, não quebrou nada, mas ele ficou uns dias de atestado, porque machucou aqui a parte dele, pélvica aqui, ele achou que não ia mais ter filho, né? Teve que fazer os exames, tudo, porque ele estava de casamento marcado, né? De repente a mulher quer ter filho, né? E aí vai ter filho, tem que ir, né? E aí a gente chegou lá no local do acidente, da colisão, estava assim sangue correndo e o médico falou que não tinha conseguido nada, levou para lá, fez exame, fez tomografia. Talvez ele quis dizer que não foi nada, grave, nada sério, mas foi alguma coisa assim. Algum vaso se rompeu e saiu, entendeu? Porque o médico lá não querendo falar mal da profissão, mas tem muito médico, você chega em UPA, chega na HNC lá, eles falam, não foi nada. Mas se saiu sangue ali, escorreu, alguma coisa, ele tinha que dar o diagnóstico e sim. Porque o sangue não sai a pouco. É isso. Então assim, provavelmente ele quis dizer, não se preocupe que não foi nada grave. Eu acho que foi isso que... Quando é filho da gente, né, ali, ou algum parente, quando ele precisa falar, esse daí não é nada, é assim. A gente tem que olhar o outro como se fosse da gente. Claro. Também, né? E aí ele falou assim, não é nada, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, será que esse médico é médico? Não, na verdade, ele quis dizer para a senhora para se não se preocupar porque assim, saiu sangue, é uma hemorragia, não tem como correr. Pessoal, então aqui é só recapitulando, pré-desmaio, desmaio, convulsão e o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. É o que a gente vai estar fazendo aqui, certo? Vamos para outra ilha agora, que é a ilha 2.